Oi, gente. Boa tarde. Tô feliz que vocês deram uma agitadinha, né? Tava naquele finalzinho, todo mundo já começando a cansar. Que bom que a gente fez um intervalo para continuar. Bom, quando a Gabi me convidou para falar sobre esse tema com vocês, eu tentei ajudar na composição do tema, né, Gabi? E eu acabei me dando um tiro no pé, tá bom? Porque é um tema muito difícil, que a gente tem pouco respaldo na literatura. Então eu vou trazer muito do que a gente tem de prática clínica, que foi o que vocês mais viram até agora, né? Que lipedema é uma doença muito pouco conhecida até o momento. Então, para falar sobre o impacto dos períodos de vida da mulher, é importante a gente entender que 10% das mulheres vão ter. E quem é o médico que atende essas mulheres? Nós, ginecologistas. Então, a nossa responsabilidade sobre essas mulheres é muito grande. Então, diagnosticar essa doença, antes mesmo dela evoluir ou iniciar, é muito importante para a gente definir toda essa história de vida dessa mulher. Ela manifesta em todas as fases de mudança hormonal, então se a gente for pensar aí na puberdade, no uso de anticoncepcional, na gravidez, se fizer um ciclo de reprodução assistida, né, fertilização in vitro, na menopausa. Parece controverso essa história da menopausa, mas a menopausa, como ela tem uma oscilação hormonal muito grande, ela também contribui. A gente, inclusive, tem relatos na literatura de mulheres que começaram o lipedema na menopausa. A gente suspeita que tem essa influência estrogênica, eu imagino que muitos aqui já disseram isso, o Dr. André provavelmente falou sobre isso também. E o estrogênio é o hormônio feminino, né? Então, se é o hormônio feminino, a gente tem que aprender a lidar melhor com esse hormônio. De hipótese, a gente sabe que tem uma predisposição genética. Então, filhas de mulheres com lipedema ou familiares parentescos de primeiro grau também têm maior risco de lipedema. Quanto isso? 60% das mulheres têm parentesco de primeiro grau. Então, provavelmente, muitas de vocês têm mãe que tem lipedema, tem uma irmã que tem lipedema, e isso é muito importante para a gente definir quais famílias a gente tem que ficar mais atento à doença. Existe uma dúvida, isso aqui é mais genética, mas é só para dar introdução realmente ao que eu vou falar. A doença ela é autossômica dominante com penetrância incompleta? É uma dúvida. O que seria isso? Então, se eu sou mãe, eu passo obrigatoriamente para minha filha. Tá? Então, assim, se ela tiver o padrão ali, se ela passar aquele gene do lipedema, essa filha obrigatoriamente teria. Tá? Mas aí tem um outro ponto. A gente vê que nem todo filho de mãe com lipedema teria o lipedema. Então, essa história da penetrância incompleta seria isso. O que a gente mais suspeita hoje, no final das contas, é que seja uma doença poligênica, envolvida com vários fatores. E esses genes em associação é que fazem o desenvolvimento do lipedema. O que essa doença vai fazer? Acho que o André deve ter comentado isso. Existe um padrão de distribuição dos receptores alfa e beta do estrogênio no tecido adiposo branco das áreas afetadas, que é diferente nas mulheres que têm lipedema. Então, se a gente tem essa noção de que existe uma diferença, ali seria talvez uma chave para a gente descobrir eventualmente um tratamento, uma cura, né? Porque se a gente observa que existe esse padrão diferente, isso aqui a gente está falando de um estudo que foi feito em células gordurosas de mulheres que foram submetidas à lipoaspiração. Tá? Então pegaram essas células e identificaram realmente algumas situações que eram diferentes da população geral. Tá bom, mas e os impactos? Né? Então vocês veem que aqui tem uma cadeia evolutiva das fases de vida da mulher. Quais são os impactos que essas fases vão trazer para cada mulher com lipedema? Então, para a gente começar, a gente tem que falar da puberdade. Aquela menina que está passando ali pelos seus 10, 11 anos de idade e que está começando a produção de estrogênio. Vocês lembram que é uma doença estrogênio dependente? Então, se é estrogênio dependente, começou a produzir estrogênio, a gente já vai ter que ficar atento a essa menina. E aí, geralmente, quando essa menina menstrua, muitas mães já levam essa menina para consulta ginecológica. E é ali que a gente pode atuar. Porque vocês imaginem, se eu descubro que essa mãe dessa menina tem lipedema, ali eu tenho uma janela de oportunidade incrível de conversar com essa menina, de falar, olha, você tem um risco muito grande de ter lipedema também. Se você tem esse risco, a gente precisa começar a controlar desde já para que você não evolua com a doença. Então, essas orientações, elas já partem neste momento de puberdade para essa menina. E isso, para quem já é mãe, ou para quem vai engravidar, vai ter filhos, se vocês tiverem filhas, é muito importante que vocês orientem elas desde sempre, né? Porque essa orientação vai mudar a história de vida. Talvez não vai chegar no estágio da doença mais avançado, né? Porque ela vai ter que conviver de alguma forma com o lipedema, mas a gente pode segurar a evolução da doença.
né? De forma que ela fique ali no máximo no estágio 1, ou eventualmente nem desenvolva a doença de fato, se ela fizer tudo direitinho ao longo da vida. Então o que a gente tem que focar com essa menina? Orientar controle de peso. Essa menina nunca pode ser obesa, né? Então, e isso a gente vê hoje cada vez numa sociedade mais obesa, né? Se a gente for pensar, cada vez mais a gente tem sobrepeso e obesidade na nossa população. A gente tem um papel muito importante de orientar essas meninas nossas para que elas realmente não evoluam com a doença. E essas meninas daqui a pouco vão começar a atividade sexual e a gente vai ter que falar de anticoncepção também, né? E quando a gente vai falar de anticoncepção, eu vou entrar numa seara que a gente não tem nenhum estudo, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui é uma percepção. Se eu entendo que é uma doença estrogênio dependente, o que a gente tem de opção de anticoncepção para essas mulheres? Então, sobre anticoncepção especificamente, eu acho que os melhores métodos, sem sombra de dúvida, se a gente for pensar, isso é opinião pessoal, tá, gente? Não tem literatura nenhuma isso ainda, tá? O que eu entendo que é o mais interessante, o DIU de cobre ou o DIU hormonal? Ah, mas o DIU hormonal pode usar? Na minha opinião, pode. Por quê? Porque o DIU hormonal ele tem uma ação local, ele não é absorvido sistemicamente. Tanto que o DIU hormonal ele chega a não inibir a ovulação em 50% das mulheres, de tão local que ele tem a atuação, tá? Além disso, o DIU hormonal ele é um DIU de progestagênio, ele não é estrogênico. Então, mesmo que haja uma absorção pequena desse hormônio, a gente entende que talvez esse hormônio não cause dano. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo fica, poxa, mas eu tenho muita cólica, eu tenho muito sangramento, eu não vou ter opção? A gente tem que dar uma opção para essas mulheres. E se a gente for pensar que uma mulher engravida sem desejar a gravidez, essa mulher vai ter muito mais repercussão do lipedema, com certeza, do que ela usar um método hormonal de progestagênio como o DIU hormonal. Então a gente tem que ter muita consciência de que também a gente tem que ter outras alternativas para essas mulheres. E além disso, aí vocês vão me perguntar, poxa, mas e se eu não posso DIU? Eu tenho um útero bicorno, eu tenho um útero unicorno, eu tenho alguma coisa que eu não posso utilizar o DIU. Aí, gente, a gente vai entrar numa seara muito difícil. Mas eu tenho que dar solução também. E aí, o que eu entendo que seria interessante considerar para essas mulheres? Se não for possível utilizar o DIU, a gente preferir métodos que não contenham estrogênio, tá? Então, preciso usar uma pílula, preciso usar um implante, preciso usar alguma coisa, não pode ter estrogênio, tá? Considerando que a doença é estrogênio dependente. E é claro, DIU, primeira opção, tá? Mas é aquilo que eu falei, se a gente tem uma gestante que não queria estar grávida, ela vai ter muito mais repercussão do lipedema do que se ela utilizar qualquer método. Então é esse o ponto que a gente tem que ponderar toda vez que a gente trabalha com mulheres com lipedema. E na gestação, né? Aí entramos na fase, engravidou. Eu quis ser mãe, quis engravidar, mas eu tenho que estar preparada para isso. Engravidar tendo lipedema é uma grande responsabilidade, né, se a gente quiser cuidar da doença. Porque tem que existir uma programação, tem que existir uma consulta pré-concepcional. A gente tem que esclarecer tudo que pode eventualmente surgir ali durante a gestação para que a gente comece já mais tranquilo. E o que a gente deveria fazer considerando uma mulher que quer engravidar? Então, a gente vai controlar o peso, né? Então, isso aqui falando de uma mulher que já engravidou. Ela tem que ganhar o mínimo esperado na faixa de peso que ela tem. A gente tem uma tabela em que a gente tem o mínimo que a gente espera para cada faixa de peso quando você engravidou. E aí naquela faixa tem o mínimo e tem o máximo. A gente não vai tolerar muito o máximo. A gente vai ter que ficar ali no mínimo. E antes de engravidar, é importante que a gente já converse sobre esse controle de peso. Se está acima do peso, já vamos segurar aqui, ó. Já temos que dar uma reduzida nisso. Porque se eu entro já com mais peso, eu vou ganhar mais, com certeza vai ter uma evolução da doença importante na gestação. Tá? Foco em alimentos anti-inflamatórios. Devem ter falado bastante disso hoje. E a gente sabe que não dá para fazer restrição alimentar muito grande na gestação. A gente tem outro ser sendo formado ali. E não dá para fazer restrição. Vou fazer uma dieta low carb agora que eu estou grávida porque eu não quero ganhar um. Não dá. Não dá. A gente precisa ter noção dos tipos de alimento que a gente realmente pode comer para que seja um ganho de peso saudável também. E para que não exista mais inflamação que a gestação também pode causar. Drenagem linfática e uso de meias elásticas. Quem já ficou grávida aqui? Incharam muito na gestação? Todas fizeram sim, praticamente. Eu não vi ninguém fazer não. Alguém fez não? Só você que não inchou muito?
Maravilha. Só depois? Mas é muito frequente, porque o que acontece na gestação? O útero, ele obstrui o retorno venoso, né? O retorno de sangue dos membros inferiores. Então, por si só, a gestação já é um fator de causar edema. 1/3 das mulheres vão terminar a gestação com muito edema. E vocês veem aqui, a gente está com uma amostra viciada, a maioria teve edema. Né? Então, vocês veem como já tem uma predisposição a isso também. E fazer drenagem e utilizar meias elásticas durante a gestação, isso também contribui para a não evolução da doença. Exercícios físicos quando não há contraindicação. Todo mundo fala, mas eu posso fazer exercício mesmo? E no primeiro trimestre eu posso? Pode, deve. A não ser que você tenha alguma contraindicação, mas se não tiver nenhuma contraindicação, você deve fazer exercício físico na gestação. Principalmente quem já tem uma vida de atividades físicas, de exercícios físicos constantes, essa mulher deve permanecer. É claro que a gente vai diminuir um pouco a intensidade, então aquela mulher que chegava à exaustão no exercício físico no dia a dia, essa mulher não vai poder chegar à exaustão mais, mas ela vai continuar fazendo porque a gente quer manter a performance física. E essa performance física depende muito dos exercícios físicos na gestação. Reprodução assistida. Não fiquei grávida, estou com dificuldade. As mulheres que têm lipedema, muitas delas podem ter obesidade associada e podem ter a síndrome dos ovários policísticos, que também é uma grande questão. E às vezes vão precisar de auxílio para engravidar. Às vezes engravidar não é tão fácil, né? E se a gravidez não for fácil, a gente também vai ter que cuidar dessa mulher. Então, quando a gente faz a reprodução assistida, a gente também vai controlar esse peso dessa mulher. Mas a gente tem que lembrar que ao se fazer um estímulo hormonal, que a gente pense na menor dose possível. Qual que é a menor dose de hormônio que eu preciso para estimular esses ovários? Né? Eu sou uma mulher jovem, eu sou uma mulher perto dos 40 anos, porque isso também vai mudar a conduta. Se for uma mulher perto dos 40 anos, dificilmente ela vai ter uma resposta boa com uma dose baixa de hormônio. Né? Então, tem situações que realmente a gente vai ter que pesar até custo-benefício. Né? A gente sabe que a reprodução assistida ela não é barata. E não sendo barata, talvez em alguns momentos a gente vai discutir realmente, e isso é uma decisão compartilhada. Eu falo, olha, se a gente entrar com uma dose menor agora, pode ser que você não tenha uma resposta adequada. Você quer bancar e ver como é que vai ser? Ou você quer já tentar a dose máxima pensando no custo-benefício da situação? Essa decisão vocês têm que participar, né, para definir o melhor caminho. Menopausa. A gente tem a queda do estrogênio, porém com grandes oscilações. Então você já viu aquela mulher que passa meses sem menstruar, menstrua 3 vezes seguidas, né? Se tiver alguém passando por esse momento, pode já ter vivido isso. E essas oscilações, essas fases de oscilações hormonais, elas também fazem com que o estrogênio aumente e diminua, aumente e diminua, aumente e diminua. E com isso, pode haver repercussão do lipedema. Controle de peso. Ao longo da vida da mulher, e isso é muito interessante porque isso é um dado até de estudos comparando mulheres que usam pílula e mulheres que não usam pílula. Tá? Isso fazendo um conteúdo à parte. Porque toda mulher fala assim, eu comecei a usar pílula, eu comecei a ganhar peso. Na prática não é assim que funciona. A pílula não contribui para o aumento de peso. Quando a gente compara mulheres que não usaram pílula com mulheres que usaram pílula, o que a gente vê é que os dois grupos ganham peso ao longo do tempo. Então do ciclo de vida da mulher natural esse ganho de peso. Então o ganho de peso ele é progressivo. E a menopausa é o principal fator que vai desencadear esse aumento de peso. Vocês podem ver, mulheres que foram magras a vida inteira, bateu a menopausa ali e começou a ganhar um pouquinho mais de peso. E aí, ter consciência disso nos faz ter ideia de que preparar essa mulher desde antes da menopausa é muito importante, porque não adianta ela chegou na menopausa, agora sim eu vou mudar meu estilo de vida. Nunca fez uma atividade física, né? Nunca fez nada. Nunca comeu direito, agora sim, agora vai. E na prática a gente sabe que não é assim, porque aí vem outras questões. Vem as questões psicológicas, vem queda de libido, dificuldade no relacionamento, filhos que eventualmente saem de casa para morar fora e tem aquela síndrome do ninho vazio, vem depressão, vem insônia, vem tanta coisa e vem reflexões. Eu vivi metade da minha vida. A partir de agora eu quero continuar vivendo desse jeito? Então é uma fase de inferno astral, né, gente? É uma fase de grandes reflexões, é uma fase muito difícil. Mas se com apoio, se com rede de apoio, com suporte psicológico, as mulheres passam bem. E é por isso que é importante a gente começar a fazer tudo isso antes da menopausa chegar. Porque na hora que bater lá, vocês vão estar muito mais preparadas para enfrentar esse processo.
foco em alimentos anti-inflamatórios, isso é simples, básico. Aqui, pensando nos alimentos anti-inflamatórios, a gente tem que lembrar que a gente vai precisar de cálcio nessas mulheres, né? Então, alimentos com cálcio vão ser importantes nessa fase, porque a gente tem que pensar no risco de osteopenia, de osteoporose também dessas mulheres. Exercícios físicos, aquilo que eu disse, desde lá de trás, continuando no pós-menopausa. E a terapia hormonal, hein? E agora? Pode ou não pode? Nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Não sabemos ainda se pode ou se não pode. O que eu entendo na minha percepção clínica? Se os sintomas que essa mulher sente com o climatério e com a menopausa são tão importantes, ela vai decidir comigo o risco-benefício de entrar com a reposição hormonal. O que eu entendo também? A dose de reposição ela é muito baixa. Apesar da gente instituir um tratamento com estrogênio, essa mulher, eu sempre brinco, ela vinha com um patamar de estrogênio aqui, ó, na menarquia, que seria nessa fase reprodutiva. Então ela estava com estrogênio aqui. Quando chega na menopausa ali, ela está aqui, ó. O que a gente faz, em vez de chegar aqui de novo, é fazer isso aqui, ó. A gente dá o mínimo necessário para ela ter qualidade de vida e para ela se sentir bem. Então, opinião pessoal, acho que é possível, sim, considerar a reposição hormonal nas mulheres com lipedema. Tá? Então, eu enxergo como possível, mas é uma decisão que tem que ser compartilhada, porque vai que a gente institui o lipedema piora muito. Você tem que saber também que isso pode acontecer. Não é o que eu vejo na prática clínica, tá? Então, se ela faz os exercícios físicos dela, se ela faz uma dieta balanceada, se ela, porque também não pode abandonar tudo, né? Agora eu tô com reposição hormonal, eu tô cocota de novo, né? Posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né, gente? O hormônio não vai resolver todos os problemas, né? E aí tem mulher que quer usar testosterona porque a libido caiu, e a gente sabe que a testosterona não tem indicação de imediato na reposição hormonal. Quando a gente fala de reposição hormonal, tem baixa de libido, mas muitos fatores eles são psicológicos. E quando a gente repõe, às vezes só de repor o estradiol, essas mulheres já melhoram muito a questão da libido também. Então a testosterona é avaliada lá pra frente. E aí o que é em comum então em todas essas fases? O que a gente deve esperar dessas fases? Controle de peso, exercícios físicos, dieta anti-inflamatória, tudo que a gente está falando aqui agora. Drenagem linfática quando necessário, meias elásticas dependendo do período de vida, pensar na menor dose de hormônio possível para a gente conseguir levar uma vida com mais saúde. Porque entender que a gente tem a doença não é se martirizar, poxa, eu tenho isso e eu vou... Que sacanagem, né? Desculpa a palavra, mas não, gente, tem tanta doença pior aí do que o lipedema, no final das contas, né? Que vocês foram escolhidas para ter lipedema. É ruim? É ruim. Mas é uma doença que tem tratamento e que vocês vão viver com qualidade de vida se vocês se dedicarem ao tratamento de forma adequada. Né? Então a gente, infelizmente, pensa em uma endometriose, por exemplo, que também atinge 10 a 15% das mulheres. Pode ser muito mais complicado. É uma doença que causa muito mais desconforto, muito mais incapacitante do que o lipedema. Então não é minimizar a doença, pelo amor de Deus. Quem vive com a situação, tem uma situação que para ela é 100%. Né? Mas entender que se a gente fizer o controle de forma adequada, a gente vai conseguir ter qualidade de vida. Então eu até fiz isso aqui é uma criação minha. Existe um ditado, vocês devem conhecer, em vez de lipedema estaria inimigo. Que na verdade eu não trato como inimigo, eu trato como uma composição nossa. Mas se você conhece o lipedema e conhece a si mesma, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o lipedema, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o lipedema, nem a si mesma, perderá todas as batalhas. Então, simples assim. Estou à disposição para perguntas.